Oi, amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série O que você precisa liberar para prosperar em 2026 a partir do seu desenho humano. Eu já fiz um vídeo falando sobre os outros quatro centros de energia, coroa, ágina, garganta e centro G, e agora eu quero falar com vocês sobre o centro do ego ou do coração. Esse é um centro pequenininho, mas não se engane porque ele é muito importante. O centro do ego ou do coração, como o próprio nome diz, ele tem relação com o nosso ego inferior no sentido de o personagem que a gente está desempenhando aqui nessa vida. E eu sei que no mundo espiritual, a palavra ego, normalmente ela vem carregada de uma conotação bem negativa, o que realmente pode ser, muitas vezes, né? Muitas vezes, se eu tô com o ego desalinhado e eu ajo pelo ego, realmente podem ser ações muito equivocadas, mas aqui é um ego um pouquinho antes e eu quero te mostrar como pode ser um ego bem positivo. Se você parar para pensar, eu não sei qual é a sua crença, mas se você tá me ouvindo, eu imagino que você tem a mente bem aberta nesse sentido, mas se você parar para pensar, quando a gente estuda as principais tradições, a espiritualidade e autodesenvolvimento pessoal, nesse sentido um pouco mais místico, é bem comum a gente aceitar a ideia de que somos todos um. E nós viemos aqui viver experiências com a ilusão da que a gente está separado, mas na verdade a gente veio todo mundo do mesmo lugar e a gente está trabalhando para retornar a essa unidade que é junto com o Criador. Então existe o Criador, existe as suas criaturas e o que separa essas criaturas aqui na matéria é justamente o ego. Então, quando a gente fala de ego, né, centro ego dentro do desenho humano, eu não estou falando necessariamente de, o meu ego, sei lá, eu quero ter um carro de 1 milhão de reais porque por ego eu quero mostrar para as pessoas que eu tenho valor. Não é bem disso que eu tô falando, apesar de ter relação em alguns momentos, mas é muito mais no sentido de a sua personalidade aqui na Terra é construída a partir do seu ego. É só porque a gente tem ego que eu sei que eu sou a Yasmin e você que tá me ouvindo é você e que aqui, nessa 3D aqui, eu sinto essa diferenciação entre eu e tudo que existe. Imagina que o ego é como se fosse a, tipo, alta costura da, da moda. Quando a gente fala em alta costura, né, por exemplo, é a alta costura de Paris, o que que significa? Significa, por exemplo, que um desfile de alta costura da Chanel é um Chanel feito sob medida para você. Ninguém mais vai vestir, ninguém vai entrar numa loja e vai vestir esse Chanel. Ele foi feito para o teu corpo, ele tem a tua medida, ele é perfeito para você. Quando a gente pensa isso, imagina que o ego é a alta costura da alma. Você, né, quando estava lá a sua alma e decidiu encarnar aqui na Terra para viver as experiências que você precisava de um ego. Então, a tua personalidade, os teus potenciais, o teu nome, as tuas características físicas, tudo isso é o que faz de você você e é o que faz com que você consiga viver essa experiência aqui na matéria. Então, quando a gente fala do centro do ego, apesar dele ser pequenininho, ele fala justamente dessa nossa personalidade aqui na matéria e também na nossa capacidade de conquistar na matéria, a nossa motivação, a nossa força de vontade, como a gente lida com dinheiro, tá tudo aqui dentro desse centro. A maioria das pessoas tem esse centro aberto, então se você tem esse centro definido, se ele está pintado de cor no seu desenho, saiba que você faz parte da minoria da população que sim foi abençoada com um ego definido, tá? Tem muitas vantagens em se ter um ego definido. Vocês são as poucas pessoas que conseguem ter um acesso consistente à própria motivação. Então, se você está agindo alinhado ao teu coração, né, alinhado a algo que é verdadeiro para você e você se propõe a fazer alguma coisa, você tem a capacidade de acessar essa energia e realmente fazer. Então, vocês são as pessoas que se falam, não, a partir de amanhã eu vou cuidar mais da minha saúde e eu vou começar a ir na academia 3 vezes por semana. Você vai na academia 3 vezes por semana, sabe? Você é a pessoa que, se seu ego tiver alinhado, né? Se você não está muito condicionado, você pode dominar o plano material, você pode ter facilidade em ter ideias que geram dinheiro. E o ego, ele é um grande motor de energia, ele te coloca em ação, mas também o ego, ele tem uma mentalidade própria, né? Um funcionamento próprio de trabalhar para descansar. Então, de uma maneira saudável, você pode ser capaz de ter ideias que te deem muito dinheiro, que permitam que você desacelere. Então, às vezes eu vou pôr uma coisa no mundo, depois eu dou uma descansada. Esse é um ego saudável. Um ego saudável ele tem essa capacidade de acessar a própria motivação, de construir na matéria, e inclusive até ele pode estar muito fixado até na tribo. O ego, ele tem uma energia muito tribal no sentido de muitas vezes eu vou trabalhar para prover para minha família, para proteger quem eu amo. Então tem essa característica aqui.
Quando a pessoa ela tem um ego definido, tem essa super bênção, né, de conseguir acessar essa energia de uma maneira consistente. E eu acho até que vale a pena dizer que, como vocês são maioria, é importante que vocês não esperem que todo mundo seja assim. Pessoas de ego definido, até elas entenderem isso, elas podem não ter muita paciência com quem não tem um ego definido, sendo que a maioria de nós não tem. Porque para quem não tem o ego definido, muitas vezes a pessoa fala que vai fazer algo e ela não cumpre. E aí vocês se frustram, ou vocês acham que a pessoa é meio mole, ou você acha que a pessoa é isso ou aquilo. E é importante tirar esse julgamento, porque você tem acesso a um motor que é muito poderoso e que a maioria das pessoas não tem. Nessa perspectiva, a pessoa que ela tem um ego definido, ela tem uma questão muito forte de cumprir a própria palavra. Isso é muito importante para você. Como você tem esse acesso consistente à sua motivação, à sua força de vontade, é muito importante que você possa confiar em você. Então, se você fala que vai começar a academia e você se propõe a começar a academia e você não vai, é como se você perdesse a confiança que você tem em você mesmo. Vamos olhar de fora só para você entender essa dinâmica. Imagina, por exemplo, que você tem uma amiga que tá sempre atrasada. E aí vocês combinam de sair, e ela fala, ai, tô saindo de casa. E ela vai lá e chega uma hora depois. Ou ela fala que vai chegar meio-dia, ela chega às 2 da tarde. Você concorda que a palavra dessa pessoa, ela deixa de ser confiável? A próxima vez que você for sair, você não vai esperar que ela vai chegar no horário? Para quem tem ego definido, é muito importante você saber que as coisas que você promete têm muito peso. Então, se você fala que vai começar a academia e não começa, isso é ruim para você. Ou se você fala para alguém que você vai fazer alguma coisa e você não faz, a pessoa ela também vai achar ruim com você. Então, uma coisa muito legal para você observar é isso. Se você tá fazendo boas promessas, se você tá fazendo promessas alinhadas com quem você é, porque se essas promessas elas forem verdadeiras para você, você vai ter todo acesso à energia de motivação e força de vontade que você precisa para cumprir. Se você percebe que você tá falando muito e não tá fazendo, vale muito a pena perceber que tipo de promessas são essas. Se você está fazendo essas promessas só para agradar o outro e aí por conta disso você acaba se perdendo nisso, ou se de repente você ainda não conseguiu se conectar com a sua verdadeira vontade, com o seu verdadeiro desejo, porque quem tem ego definido sabe o que quer muitas vezes, tem um desejo forte, e com um desejo forte você acessa essa força que é um poder super especial. Então, para você, a prosperidade ela vai vir quando tanto você quanto o mundo, as outras pessoas podem confiar na tua palavra. Isso é muito importante de você saber. Agora, se você tem um ego aberto, como a maioria da população, e esse centro está em branco no teu desenho, aí é um pouco ao contrário, e eu quero falar isso aqui com um pouco mais de detalhe. O que acontece quando a gente tem um ego aberto é o oposto. A gente não tem acesso consistente à nossa força de vontade e motivação. E aí, é muito engraçado. Eu brinco com as minhas alunas que eu era a rainha do 21 dias. Tudo eu falava, ai, 21 dias da meditação do Arcanjo Miguel. Nunca consegui. 21 dias sem comer açúcar. Nunca consegui. 21 dias. A gente que tem o ego aberto, a gente não tem esse acesso consistente à força de vontade e motivação. Então, muitas vezes você faz promessas tentando compensar isso. Ai, eu nunca mais vou fazer isso. Aí, quando você vê, você vai lá e faz. Ou ai, agora eu vou todo dia na academia. Aí, quando você vê, você não consegue. Por quê? Não é por mal, não é porque a gente vê muito, né, nessa era de guru da internet, coach e tal, fala, ai, é só falta de disciplina, pega e vai. Para quem tem coração definido, é só pegar e ir mesmo, mas para quem não tem, você mecanicamente não tem acesso a essa energia. Então eu já quero te dar essa validação, porque até a gente descobrir isso, a gente se sente muito mal. A gente fala, nossa, eu não tenho jeito mesmo, todo mundo consegue menos eu, tal, não sei o quê. Cara, é muito difícil quando você tem um ego aberto conseguir ser tão consistente, principalmente se você é um projetor, um refletor ou um manifestador de ego aberto, você pode mesmo ser inconsistente, é mecânico isso seu. E aí, eu não tô falando que a gente não precisa ter estratégias para conseguir se motivar. É claro que sim, porque infelizmente a gente vive num mundo que não dá para fazer só o que a gente quer, tem coisa que a gente tem que fazer mesmo quando a gente não quer. Então, estratégias para se automotivar ajudam muito, sabe? Se você, por exemplo, vou separar isso em duas etapas, né? Que eu acho que é importante da gente falar. Toma muito cuidado com essas promessas, porque você vai acabar se frustrando se você não cumprir. E normalmente, como que funciona esse ciclo, que é o ciclo da insuficiência vicioso do ego aberto? É que assim, a gente sente que
falta alguma coisa dentro da gente, né? Essa capacidade de lidar com o mundo material. Então, você não é tão disciplinada quanto as pessoas que você vê na internet. Pode ser que você não lide muito bem com o dinheiro entra na sua conta e aí ele já sai. Pode ser que você fala que vai fazer uma coisa e não necessariamente você faz. Então, você já tem essa questão com você. Quem tem ego aberto muitas vezes também tem a sensação de que precisa provar o seu valor. E normalmente as métricas do ego são muito relacionadas a números, né? Então, quanto eu peso, quanto dinheiro eu tenho na conta, quantos seguidores eu tenho, quanto não sei o quê, sabe? E tudo isso é muito cruel para quem tem o ego aberto. A gente não pode medir o nosso valor pelo que a gente tem ou pelo que a gente faz. O nosso valor está em quem a gente é. Você tem valor intrínseco simplesmente por existir. Toda a existência tem o seu valor. Um bebê que acabou de nascer, ele não precisa provar nada para ninguém. Ele tem valor simplesmente porque ele existe. Ele não precisa fazer nada. Ele tem valor simplesmente porque ele existe, tá? Então, quando a gente tem esse ego aberto, a gente já acha que a gente tem que provar alguma coisa pra ninguém, aí normalmente a gente entra nesse ciclo de, não, começou o ano, agora eu vou na academia todo dia. Daí eu começo indo na academia, e no primeiro dia que eu não vou, eu já falo, ai, tá vendo, eu não vale nada, não sei o quê. Aí eu faço outra promessa pra tentar complementar essa promessa e vira um ciclo vicioso que é horrível, tá? Então, até dentro da comunidade que a gente tem, ajuda é uma aula muito legal sobre como fazer metas a partir do seu ego. E é muito legal vocês que têm o ego aberto, como eu, não ficar colocando essas metas de números, sabe? E muito mais, ela ensina certinho, quem é da comunidade assiste essa aula, mas assim, é muito mais. Por exemplo, em vez de falar que eu vou na academia 5 vezes na semana e eu sei que eu não vou e eu vou acabar me frustrando, é muito mais inteligente eu falar. O meu foco esse ano é melhorar a minha saúde, do jeito que eu conseguir. Cada dia eu vou fazer um pouquinho e se um dia eu não conseguir, eu não vou me criticar, eu não vou me xingar, amanhã eu recomeço, sabe? É muito mais gentil com você mesmo ser assim e trabalhar muito internamente mesmo, integrar essa verdade de que você tem valor simplesmente porque você existe. Você não tem só valor quando você ganha um aumento, ou quando você tira 10 na prova, ou quando você tá linda no espelho. Não é aí que tá o seu valor. O seu valor, ele tá muito mais porque você existe. Então, nesse sentido, é bem diferente do ego definido, porque o ego definido, se ele não cumpre com a própria palavra, ele vai sentir que ele tem menos valor. Agora, a gente não pode muito fazer promessas e muito mais se conectar com esse valor de eu existo, isso é o suficiente, eu não preciso provar nada pra ninguém. Então, se você se identificou com o que eu falei, você tem o ego indefinido, o que vai te ajudar a prosperar no próximo ano é liberar o hábito de se comparar. Ai, como a gente faz isso quando a gente tem o ego aberto? De se comparar, de medir o seu valor por resultados numéricos, né? Então, quanto eu ganho, quantos seguidores eu tenho, quanto eu peso, onde eu passo as férias, blá blá blá. E parar de tentar provar o seu valor. Lembra? Toda vez que você vai fazer uma coisa que você fala, gente, eu tô fazendo isso só pra provar o meu valor para as pessoas, repete pra você mesma, eu não preciso provar nada pra ninguém, porque eu tenho valor só porque eu existo. Então, eu vou topar fazer uma maratona, sendo que eu tô super cansada porque eu quero provar alguma coisa. Não, não, não. Então eu vou ficar em casa e eu vou ficar descansando porque eu não tenho nada pra provar pra ninguém, tá bom? É mais ou menos essa a ideia. Lembre que você já é o suficiente e que a vida sempre vai retribuir quando você se alinha ao que você considera valioso. Tem uma coisa muito legal do ego aberto é que a gente tem muita capacidade de enxergar o valor nas coisas, o que realmente tem valor e o que não tem valor a partir, obviamente, do teu sistema de valores. Então, todas as vezes que você se conecta com o que realmente tem valor para você, é, isso ajuda muito também a curar as dores do ego aberto. Então, o que que no meu dia a dia eu sinto que tem valor? E pode ser uma coisa muito pequenininha, sabe? Hoje foi um dia que eu. Aliás, essa semana toda eu tava meio estranha, assim, eu não tava conseguindo ter muita inspiração pra nada, tal. E aí, hoje eu acordei determinada a fazer o meu dia ser melhor. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ir no supermercado, aqui do lado, comprar flores. E aí, juro, gente, comprar flor é uma coisa pra mim que muda automaticamente, tipo, a minha energia toda. É uma coisa muito boba, mas eu amo comprar flores. Eu gosto de pagar pela flor. Eu amo comprar flor. Parece que eu tô comprando, tipo, a coisa mais preciosa do universo. Eu amo cortar, eu amo fazer o meu próprio arranjo, eu amo estar aqui agora olhando pra essa flor. E é uma coisa que parece tão pequenininha, mas eu ponho tanto valor nisso que o simples fato de me aproximar realmente me anima, me deixa mais motivada. Então, lembra que eu falei que a gente não tem um acesso consistente à nossa motivação? E sim, a gente precisa respeitar isso, mas também
pequenas estratégias podem te ajudar, já que você não pode contar com o seu corpo para estar ali sempre com a motivação. Então, o que que é a sua flor? Porque eu juro para vocês que faz muito tempo que eu tava para gravar esse vídeo, eu já tinha começado várias vezes essa série, né? E não tava conseguindo. E hoje eu sinto que a flor me deu a motivação que eu precisava. É muito louco essa conexão. Mas tá vendo que é uma coisa, tipo, muito pequena, mas que pra mim funciona? Então, às vezes, pra você é uma música, é assistir uma aula, é, não sei, é movimentar a energia de algum jeito que é valioso pra você. Eu sei que parece papo de louco, mas testa pra você ver se não funciona. E aí, meus amores, espero que de alguma maneira esse vídeo tenha contribuído. Lembra que a gente tem mais vídeos que a gente tá passando centro a centro e eu te vejo no próximo.